Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Marcelo Saldanha e estamos participando, né, do 8º Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão, CONEP 2021, com a apresentação do projeto de pesquisa com o título de A Ineficácia das Consultas Públicas como Instrumento Legal de Participação Social nas Políticas de Telecomunicações no Brasil. Esse grupo também é composto, né, de autores do Tiago Andrade da Paixão, Nilza Franco Portela, Alner Pereira Carneiro e o professor Dilmar Penteado Dias. Fazemos parte do Grupo de Pesquisa Interinstitucional de Desenvolvimento Municipal Regional, ITEP-UENF, do Rio de Janeiro, Uniflu Rio de Janeiro, ligado ao CNPq. A base para a nossa pesquisa, ela tem seu fundamento também na legislação, né? E o principal delas é a Lei Geral de Telecomunicações, que é a Lei 9472 de 97, que determina, né, a competência da Anatel através do Conselho Diretor para expedir as normas dos serviços de telecomunicações no Brasil. É a Anatel que regula, né, o setor de telecomunicação através desses atos normativos. Em sequência, a gente tem a Lei das Agências Reguladoras, que é a Lei 13.848 de 2019, e nessa lei ela vem especificando alguns procedimentos, dentre elas a questão que toca a nossa pesquisa, que é a parte da consulta pública. E aí ela define, né, que a consulta pública é um mecanismo de participação social para subsidiar a tomada de decisão dos colegiados das agências reguladoras do Brasil, isso não só para telecomunicações, mas também para as outras áreas, água, saneamento, né, energia. Ela estipula, né, que o prazo mínimo para essas consultas públicas estarem disponíveis são de 45 dias. Ela determina que todos os estudos que precedem a consulta pública devem ser disponibilizados, salvo se tiver alguma informação ali sensível, que tenha que ter sigilo, determinado por lei. E a disponibilização das devolutivas, das sugestões e das críticas feitas pelos cidadãos tem que ser publicadas, né, disponibilizadas até 30 dias após a deliberação final daquele processo. O regimento interno das agências reguladoras, elas estão embasadas na lei que foi citada anteriormente. Então, no caso da Anatel, o regimento interno ele é determinado pela Resolução 612 de abril de 2013, né? E lá ela regulamenta a consulta pública com base na lei e define que os atos de caráter normativo deverão ser precedidos de análise de impacto regulatório. Então, ou seja, todo aquele ato normativo, né, resolução ou ato técnico, mas que tenha impacto na sociedade, setores econômicos, políticas públicas, e possa ter, né, esse tipo de dimensão, ele precisa, antes do texto ir para a consulta pública, ter análise de impacto regulatório. E aí a gente começa com os problemas, né, que a gente tem dentro desse processo de participação social, porque os estudos que precedem a consulta pública, geralmente, eles são colocados como acesso restrito, ou seja, só tem acesso interno pelos servidores, né, das agências, e isso é vedado com base na Lei de Acesso à Informação, que é a Lei 2.527 de 2011, né, e ela tem essa vedação quanto ao acesso a documentos de processos que ainda estão em andamento. E aí aqui a gente tem um problema, porque é o seguinte, esses documentos que vão sendo criados dentro dos processos, no caso nosso específico, dos itens, né, da agenda regulatória, a partir do momento que esse documento ele é findado numa determinada área técnica, ele não é mais atualizado, mexido, nem feito nenhum tipo de alteração. Então, para aquela área, naquela fase, aquele documento está findado. O que ocorre é que, se precisar fazer qualquer tipo de inclusão ou alteração posterior por conta das outras fases posteriores à da OIR, por exemplo, se gera um novo documento, né? E abre-se um novo item dentro do processo, né, do item lá da agenda regulatória. Então, isso é importante no processo. E aqui, então, a gente tem um exemplo prático, né? Nós pegamos um caso emblemático, né, de que
o AIR, né, a análise de impacto regulatório, ela se encontra indisponível para acesso ao público de um item regulatório, né, de um processo de ato normativo, que já está prestes a ir para a consulta pública. E isso, na prática, se consolida exatamente assim. O texto, a consulta pública, ela termina e o AIR ele não fica disponível, impossibilitando, né, da sociedade civil, né, dos cidadãos e cidadãs que queiram participar, de ter acesso a informações que são vitais para poder se elaborar propostas que possam vir a ser aprovadas. E aí, nesse caso específico, nós pegamos o item 1 da Agenda Regulatória de 2021-2022, que trata da questão da migração em caráter público, né, para privado na telefonia fixa, do qual o Instituto, inclusive, né, através de mim, da minha pessoa, nós fizemos a proposição para poder alterar esse item ainda na fase em que ele estava na agenda regulatória, ou seja, quando a agenda regulatória foi aberta à consulta pública para ela, a gente fez ali um processo de recomendações e sugestões, porém foi negado pela agência por se tratar de que esses temas teriam que ser abordados posteriormente na consulta pública específica daquele item. E aí, quando a gente entra, de fato, no processo daquele item da agenda regulatória, né, que tratava sobre a telefonia fixa, aqui eu quero fazer o destaque. Ó. O AIR, por exemplo, ele está datado de 26 de 6 de 2020, quando ele foi liberado. E quando você vai para a agenda, né, daquele item específico, você vê que a consulta pública ela foi aberta no dia 30 de 4 de 2020, ou seja, 2 meses antes da análise de impacto regulatório ser liberado para acesso público. Então, isso é um problema, né? Porque você tem aqui a visão concreta, né, do que ocorre dentro do processo de participação das consultas públicas. Nesse caso específico, né, do item 1 da agenda regulatória, nós fizemos ainda, né, as proposições que estavam alinhadas com as propostas que foram feitas no item 1, quando a agenda regulatória ainda estava sob consulta pública. E aí, aqui, no caso concreto, a agência ela não acata a sugestão, exatamente citando que o AIR, né, não está condizente, né, com o que está posto no AIR. E aí a gente tem o caso concreto, né, um dos exemplos de vários que ocorre esse tipo de prática. E aí, como conclusão, de acordo com a legislação e procedimentos regulatórios atuais, fica evidente o prejuízo da participação social com maior eficiência na concretização da política pública de forma democrática, visto que o cidadão e a cidadã precisa ter acesso pleno aos documentos que antecedem a consulta pública para que as proposições sejam acatadas pelas áreas técnicas e jurídicas que analisam os textos encaminhados pelos participantes. Né? E ainda seguindo, né, os preceitos democráticos, não basta ter publicidade. E dentro dos princípios da transparência, ainda é preciso se ater à linguagem cidadã, dado que este é um processo legal de participação social. Para garantir o mínimo de isonomia, é preciso o esforço do ente regulador na tradução de temas mais complexos, para que as contribuições possam, de fato, impactar de forma positiva no marco regulatório de telecomunicações. Para o nosso grupo de pesquisa e parceiros de efetiva jornada em defesa dos processos de participação popular legítima, como é o caso, né, da ITEP-UENF e do Instituto Bem-Estar Brasil, essas legislações não protegem a sociedade no seu direito de contribuir com a regulação das políticas públicas que afetam, né, a inclusão digital e as iniciativas de redes comunitárias de acesso à internet. E essa é uma luta constante dos movimentos sociais pelo Brasil. E aí, com isso, encerro a apresentação do nosso projeto, a conclusão do nosso projeto, e ficamos à disposição para poder tirar dúvidas e enriquecer mais esse debate. Obrigado.